Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. Bom, vamos então dar início ao estudo. A gente começa no prefácio, página 9. Então, quem tem o material para grifar, pode grifar, e quem não tem o material pode acompanhar como se fosse uma palestra. Você pode ir acompanhando. Quem gosta de anotar, pode anotar também. Eu, quando participo dos estudos do livro, eu costumo grifar, aí eu trago um caderno, ou eu escrevo no próprio livro mesmo, daí algumas partes importantes. Então, página 9, as primeiras duas linhas. As preocupações que os seres humanos enfrentam talvez sejam tão numerosas quanto os habitantes deste mundo. E depois, o último parágrafo. Ficarei feliz se este livro se tornar um guia para o seu coração, em diversas ocasiões, para ajudá-lo a entender sua mente e encontrar o sentido de sua vida neste mundo. Todo o prefácio ou pós-fácio do livro, ele é muito importante porque o mestre diz para a gente por que ele escreveu aquele livro, qual que é o desejo do mestre Okawa. Ele inicia dizendo que a gente tem muitas preocupações, ele compara as preocupações aos habitantes deste mundo. Se hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem em torno aí de 8 bilhões de preocupações. A gente não está livre dessas preocupações. E o desejo do mestre Okawa, ao escrever esse livro, ele, no último parágrafo, ele usa o termo diversas ocasiões. Significa que esse livro, ele é um guia para você. Ele não vai ser lido só uma vez. Em momentos de dificuldade, em momentos de preocupação, a gente tem que voltar a esse livro e reler ele. Quem está participando do estudo pode reler os trechos que grifou de tempos em tempos. Você leva ali 15, 20 minutos e você consegue aliviar uma série de preocupações. Então a gente entra no capítulo 1, como lidar com o estresse. Eu selecionei os trechos principais, então ele está bem resumido. Eu busco utilizar o princípio de Pareto. O princípio de Pareto diz que 20% do esforço gera 80% do resultado. Então, dentro do primeiro capítulo, eu busco encontrar os 20% mais importantes e aí compartilhar com vocês. Pode ser que eu consiga ou não, mas esse que é o intuito. Então, vamos lá, página 14. No último parágrafo da página 14, no final da sexta linha. Se alguém perder, pode falar, tá? Então, página 14, último parágrafo, final da sexta linha. Os resultados revelaram que as duas principais preocupações eram com os relacionamentos pessoais e com os problemas financeiros, seguidas de temores à velhice. Provavelmente, esse resultado não seria muito diferente se fizéssemos essas perguntas às pessoas na rua. São questões relativamente básicas, mas essenciais, sobre as quais muitas pessoas querem saber mais. Por isso, neste capítulo, eu gostaria de oferecer soluções para os problemas desse tipo. A gente vê que esse livro ele foi escrito com base em um formulário que o próprio mestre Okawa compartilhava nas palestras dele. Isso no Japão é muito comum, quando ele faz palestra no exterior, também é bastante comum. Ele compartilha um formulário e, como a Rap Science é muito grande no Japão, centenas, milhares de pessoas preenchem esse formulário, eles filtram e buscam analisar quais são os principais sofrimentos que as pessoas estão tendo. E aí o mestre Okawa faz uma palestra com base nesses sofrimentos. E as duas principais preocupações são relacionamentos pessoais, seres humanos, problemas financeiros e temor em relação à velhice. Se a gente analisar a nossa vida, quem nunca se preocupou com isso? Quem nunca sofreu por causa de problema com pessoas?
Quem nunca sofreu por causa de problema financeiro e quem nunca se preocupou com a velhice, ou quando o nosso corpo físico começa a não responder mais ao que a gente pensa. Não que a Rap Science em si, ela trata o envelhecimento como algo bom, tanto que a gente busca viver até 120 anos. Então a gente quer ter, ter uma vida sempre saudável. Porém, existem preocupações associadas ao acúmulo de idade. Então esses são os principais temas, e no caso, a religião especificamente, a questão do relacionamento pessoal, o ensinamento religioso ele é muito importante, porque você não consegue resolver um problema pessoal com dinheiro. Você tem raiva de alguém, o que você vai fazer? Você vai pagar para ter menos raiva? Você mesmo tem que se transformar. E aí que entra o caso do ensinamento religioso. E o problema financeiro, a religião ajuda? Sim. Por quê? Boa parte dos problemas financeiros, a gente já aprendeu isso aqui, é um problema, ou a entrada tem pouca entrada de dinheiro, ou tem muita saída. Ou os dois, ou entra pouco e sai muito. Essa é a maior parte dos casos. A religião vai ajudar você. Por que está entrando pouco? O que está faltando? E por que está saindo muito? A parte mais fácil de corrigir é a saída. Por que está saindo tanto dinheiro? Será que eu tenho algum tipo de apego? Será que eu estou gastando muito? Aí você consegue resolver dessa forma. E esse que vai ser o principal tema do livro. Então vamos dar continuidade, página 19. Toda vez que acabar uma sessão, eu abro para perguntas, tá? Então sempre que acabar, vocês podem perguntar, mas podem me interromper também. O estudo do livro é bem livre. Página 19, a gente vai falar agora sobre as críticas. Então a subseção é: as críticas constituem a semente para sua elevação pessoal. Primeiro parágrafo. Agora percebo que as relações pessoais daquela época que mais me causaram estresse ou feridas profundas foram aquelas que posteriormente se transformaram em alimento para a minha alma. Próxima página. Página 20, no segundo parágrafo, final da terceira linha. Segundo parágrafo, final da terceira linha. Nem todas as críticas que recebe estão equivocadas. Na realidade, saiba que algumas delas são sementes que podem transformá-lo em uma pessoa mais esplêndida. Quem está grifando, pode fazer um risco duplo nessa frase. Sementes que podem transformá-lo em uma pessoa ainda mais esplêndida. Um risco duplo, alguma forma de destacar mais essa frase. Você precisa apenas extrair uma lição das críticas e usá-las para se aprimorar. Próximo parágrafo. A democracia não funcionaria se apenas recebêssemos críticas de pessoas mais notáveis que nós. Numa democracia, os cidadãos comuns podem eleger ou rejeitar candidatos muito bons. Em outras palavras, a democracia funciona com base na premissa de que mesmo as pessoas comuns são muitas vezes capazes de apontar os problemas, defeitos e falhas de indivíduos notáveis. O tema agora é sobre as críticas. Quem nunca foi criticado? Todo mundo, hora ou outra, já foi criticado. É como aquele ensinamento do Dale Carnegie, que ninguém chuta cachorro morto. Você vai acabar sendo criticado ao longo da sua vida. Na página 19, o mestre comenta, não foi grifado, mas ele conta a época que ele entrou numa empresa. Ele trabalhava numa trading company em Nova York, e os chefes dele criticavam muito ele. Ele conta de um chefe que ele pegou, sabe quando alguém pega o outro para Cristo, igual a gente fala? Pegou o chefe, toda vez que ele tinha raiva, ele chamava o mestre e descontava a raiva dele em cima do mestre. Mal sabia o que estava fazendo, né? Esse aí, eu sabia ele o que estava fazendo. Em vez de promover, xingava. E ele, naquela época, isso gerou muito sofrimento no mestre, porque ele levava bronca de graça. Só que essa situação, ele fala que era sofrimento naquela época, mas depois de um tempo virou uma semente de transformação para ele. Por isso, muitas feridas que nós temos hoje, no futuro, vão se tornar alimento.
uma situação hoje que você está passando, se você é criticado, se você é condenado, isso você tem que tratar como uma semente de transformação no futuro. Não necessariamente uma crítica, ela é só ruim. Na próxima página a gente vai ver como filtrar, porém, a gente, hora ou outra, vai acabar sendo criticado. E o mestre ensina que nem todas as críticas que você recebe estão equivocadas. Existem críticas que são, sim, sementes que podem transformá-los. Você tem que extrair uma lição e usar essa crítica para se aprimorar. A gente busca viver na autoproteção. A gente não quer ser criticado, a gente quer ser elogiado. Quando alguém critica a gente, a nossa tendência é rebater. Não, não fiz isso. Não, não. Porém, a gente tem que vencer a autoproteção. Uma vez que a gente foi criticado, a gente tem que primeiro analisar aquela crítica. Um grande mestre em receber crítica foi o ex-presidente estadunidense Abraham Lincoln. O Lincoln ele foi um dos únicos presidentes dos Estados Unidos que montou uma equipe de pessoas que pensavam diferente que ele. Geralmente é montada uma cúpula, todo mundo pensa igual. O Lincoln não, ele só montou pessoa que pensava diferente. Então as reuniões era só treta. Quebrava o pau, discutia, conversava. Só que isso gerava um bom resultado quando muito bem coordenado pelo Lincoln. É muito fácil falar, mas difícil de fazer. E ele sabia receber crítica. Teve uma vez, na Guerra da Secessão, que um general escreveu uma carta no jornal chamando o Lincoln de idiota. Imagina só você chamar o presidente de idiota num jornal. O Lincoln soube disso por um secretário. O secretário falou, olha, o general fulano, ele xingou você de idiota em rede pública, rede nacional. Todo mundo sabe que ele te xingou de idiota. Criticado, certo? O Lincoln tomou uma decisão, ele foi lá e chamou ele de idiota. Então ele foi criticado. O Lincoln virou e falou assim, ah, é? É o general, não lembro o nome dele agora, é o general fulano, vou chamar ele fulano. Pode ser que ele esteja certo, porque ele sempre está certo. Se ele me chamou de idiota, talvez eu seja um. Eu vou lá conversar com ele. Por que ele me chamou de idiota? Ele foi lá, cruzou os Estados Unidos, foi lá conversar com ele. E ele descobriu que ele tinha razão mesmo, o general fulano, que o Lincoln tinha tomado uma decisão errada. E que se ele continuasse com aquela decisão, vidas seriam perdidas no meio da guerra. O Lincoln foi lá, voltou atrás, mudou a decisão dele e deu certo. Isso é uma forma de você receber crítica. Mas ele sabia quem criticou ele. Quando você recebe uma crítica, a primeira pergunta que você faz é, quem falou? Esse é o primeiro passo. Quem? Quem falou? Uma vez que você descobriu quem falou, você vai analisar. Se é quem, você já sabe mais ou menos a tendência das pessoas. Aí você filtra essas críticas. Mas tem críticas que são boas, tem críticas que vão fazer você se desenvolver. Então essa é a filosofia, no caso, das críticas. E quanto mais você trabalhar, mais você lidar com pessoas, você vai acabar sendo criticado. Por exemplo, uma das épocas que eu fui mais criticado na minha vida, além de hoje, é quando eu fui capitão do time de rugby por um tempo na faculdade, durante 1 ano e meio. E foi a época que eu mais fui criticado. Eu era criticado o tempo todo. Os atletas não gostavam do campo, não gostavam da bola, não gostavam não sei do que, não gostavam da viagem, queria treinar junto com o time feminino, e é claro que ia dar errado, né? Eu fui o primeiro a cortar isso. Então, você já viu, né? Tinha o time masculino e feminino. Aí eles falaram, não, o campo é grande, vamos treinar com o feminino. Aí eu treinava assim, né? Ninguém falava, ô fulano, para, não dava certo. Então você tinha que cortar esse tipo de coisa. E aí você acaba sendo criticado. Mas uma vez que você achou que aquilo é certo, você tem que fazer. Porém, muitas críticas daquela época acabaram me transformando. Que nenhuma tendência que eu tinha, que eu não percebia, eu desistia fácil. Tinha um campeonato, eu não estava muito afim de fazer, eu parava. Ah, deixa quieto, nem vamos. Aí tinha um atleta, que era o baiano, porque ele morava na Bahia, que a gente sempre buscava um apelido engraçado. Quando você não encontrava um apelido engraçado, você dava o nome do estado que a pessoa veio, ou da cidade. Então, você ficava uma semana observando assim, ó, qual que é a... Quando você não conseguia, você voltava a cidade que o cara veio. Ele falou assim, ele era bem incisivo, assim, né? Ele falou, você é muito fraco. Ele falou, você desiste de qualquer coisa. Eu quero jogar. Por que você fica desistindo assim fácil? Ele falou assim para mim. Aí eu parei assim e falei,
Mas não é que é verdade? Falei, então chega, vai. Então tá bom, Baiano, vamos lá. Aí a gente jogava. Enfim, a gente tem que saber filtrar as críticas. A gente não pode ser tão fraco quando o assunto é crítica. Você tem que abrir o peito e levar. Leva e filtra. Não rebater tão rápido assim as críticas. Página 24, continuando. É no primeiro parágrafo, no caso, né, que já não tem um parágrafo em cima. Como recurso, você pode se preparar para se defender das flechas das críticas que vêm voando em sua direção. Se você observar as criaturas aquáticas, por exemplo, verá que peixes lisos como o bagre e as enguias não têm escamas no corpo. Outros tipos de peixe têm escamas, e há criaturas como as tartarugas que têm carapaça. Pode fazer um risco duplo nesse tartarugas que têm carapaça. Ou seja, cada criatura possui diferentes recursos para se defender. O próximo parágrafo, de baixo para cima, final da terceira linha. Então, o próximo parágrafo, de baixo para cima, final da terceira linha. O nível das coisas com as quais me preocupo passou para uma dimensão mais elevada. O eu atual está pensando em como levar felicidade a muitas pessoas. Portanto, questões pequenas já não me preocupam. Pode fazer um arco duplo nessa frase. Questões pequenas já não me preocupam. Como que a gente faz para não ser tão criticado ou não sofrer tanto com o que as pessoas falam ou não sofrer tanto com as críticas? Você tem que ter uma carapaça. Você tem que ser forte o suficiente para conseguir aguentar aquelas críticas. Não adianta querer mudar as pessoas. Você tem que se blindar. É igual você criar escama no seu corpo. Você vai criando aquelas escamas e uma vez que uma crítica bater em você, ela não te atinge tão profundamente. Quem não tem essas escamas acaba recebendo tudo. E aí que você vê pessoas que têm cargo de liderança tendo uma série de doenças. Por exemplo, várias doenças vêm disso. A pessoa ela é criticada, ela absorve aquilo. E quando ela é muito criticada, ela vai sofrendo com aquilo. Ela vai recebendo e ela não aguenta. Então você tem que formar essa carapaça. Você tem que ser duro. Você tem que estar blindado mesmo contra as críticas. E quanto mais poder de influência você tiver, mais grossa tem que ser a carapaça. É igual a tartaruga. Quando ela está em defesa, ela entra dentro do casco, fica ali quietinha, leva porrada e depois ela sai. A gente é assim também. Se você não tiver essa carapaça, você vai afundar na vida. Não adianta. Tem que criar essa carapaça. Como que você faz para criar essa carapaça? Uma forma é você reconhecer as suas qualidades. Isso é uma forma. Você acreditar que você é filho de Deus, que você tem qualidades. Essa é uma maneira de você criar essa carapaça. E outra questão é que o mestre ensina. Você ter preocupações mais elevadas. E essas coisas que são menores já não te afetam tanto. Picuinha, estão falando mal de mim, e não sei o quê. Chega uma hora que você tem que se elevar um pouco e estar numa dimensão um pouco mais elevada das situações para não se preocupar tanto com isso. Você tem que elevar a sua mente, você tem que ter uma preocupação maior do que só aquela situação tão pequena que é o que está acontecendo. Então você tem que realmente criar escama, carapaça no seu corpo. Tem coisa que não vale a pena você se preocupar. É tão pequeno que não vale a pena se sofrer. Todo mundo aqui conhece a história do apito barato. Vou contar de novo. Apito barato de Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin, quando ele tinha 6 anos, ele foi numa loja de brinquedos e ele comprou um apito. Ele guardou dinheiro, foi lá e comprou o apito. Vamos converter para reais para ficar mais fácil, né? Ele foi lá e pagou R$5 no apito. E ele chegou em casa, ele tinha irmãos apitando, feliz da vida. Apito! E os irmãos dele, um apito, quanto você pagou nesse apito? Aí ele falou, R$5. Aí eles começaram a rir, R$5, não acredito. Ele, não, por quê? Não, esse apito custa R$1. O Franklin ferveu de ódio.
ferveu, ele estava perdendo a saúde, brigou e não sei o quê. Aí chegou uma hora que ele falou assim, peraí, eu vou ficar sofrendo por causa de R$4? Deixa pra lá, coisa pequena. Eu comprei o apito, tô feliz, tá bom, segue, toca a vida. A gente muitas vezes é assim também, você está sofrendo por um apito que é barato demais. Não vale a pena, esquece, pense em outra coisa, segue a vida, toca, vai para frente. Isso é uma forma também de você criar uma carapaça. Tem coisa que não vale a pena você sofrer, é pequeno demais, não vale a pena, é apito barato. Se você vê que o apito é muito barato, não sofra por ele. Até aqui alguma pergunta? Não? Beleza. Alguma crítica? Para eu já começar a treinar? Eu continuando. O próximo tópico. Tenha uma força para conseguir esquecer após uma noite de sono. Então esse parágrafo diz o seguinte. Quando eu era mais jovem, porém, não conseguia ser assim. Nos meus tempos de estudante, houve até uma ocasião na qual fiquei magoado ao descobrir que a garota que eu admirava tinha tirado uma nota mais alta que a minha. Fiquei tão arrasado com isso que não consegui jantar por ter perdido o apetite. Podem parar nesse trecho? Então você vê, o coisa pequena, quando o mestre ele era mais jovem, também arrasava ele, ou deixava ele preocupado. Mas ele diz que, na verdade, é algo muito pequeno, que você não deveria se preocupar tanto com isso. Resumindo, a ópera seria você não levar as coisas tão a sério. Principalmente a crítica de outras pessoas. Tem que saber levar, não tem aquele termo que a gente fala, levar na esportiva? Tem que levar na boa. Leva na boa. Aí você consegue lidar melhor com as pessoas. Se você levar as pessoas muito a sério, ou que as pessoas falam muito a sério, você vai acabar sofrendo muito. Então é melhor aliviar um pouco mais nessa questão e saber refletir sobre as críticas que você recebe. Muitas críticas que as pessoas fazem têm fundamento. Se a pessoa está falando aquilo, está te criticando, ela tem uma razão. Então absorve, reflete, mastiga aquilo lá e busca extrair uma lição. E o que você achar que não vale a pena sofrer, então não sofra. Então esse foi a primeira sessão de hoje. A gente vai para a segunda sessão, o estresse financeiro. A primeira sessão foi a questão dos relacionamentos, com foco nas críticas. Agora a gente vai para a sessão 2, que é o estresse financeiro. A gente vai para a página 36. Página 36, o segundo parágrafo. A partir dos 20 anos, você não precisa se virar na vida com os estudos, os esforços e os talentos que tivera cultivado até então. Hoje sou grato pelas dificuldades financeiras que enfrentei na juventude. Por isso, me ajudou a desenvolver um espírito de autoajuda. A falta de recursos serviu como uma força motriz para que eu me esforçasse. Realmente foi muito bom não ter recebido uma mesada de 15 milhões de ienes. O mestre, nesse trecho, ele é grato pelas dificuldades financeiras que ele enfrentou na juventude. Ele agradece pelo fato de não ter tido uma vida fácil quando jovem. A gente vê, então, o primeiro princípio aqui da questão financeira. Quando você vive uma dificuldade financeira, primeira coisa, você aprende o valor do dinheiro. Você sabe o quão difícil é você ganhar dinheiro. E você começa a valorizar ele. Não necessariamente a dificuldade financeira hoje ou na infância ou adolescência, ela vai ser algo ruim. Esse que é o primeiro ponto. A gente não deve nunca, jamais, culpar os pais. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Quando o assunto são os pais, a gente tem que agradecer eles por tudo que eles nos proporcionaram. E o resto, então, a gente tem que aprender a se virar. Esse aprender a se virar que é o ponto-chave. Tem uma história que um professor que dava aula comigo me contou, que quando eu achei muito interessante a filosofia do pai dele. Quando ele queria tirar férias, ele gostava de ir para a praia. O tio dele tinha uma casa na praia.
E ele falava, pai, posso ir para a praia? Quero descansar lá com o tio. Daí o pai dele falava assim, mas com que dinheiro? Aí ele falava, com o seu. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagar a sua escola, te dou casa, comida, para você ir para a praia, eu não tenho dinheiro. O que eu posso fazer então? Ele falou, o seu mesmo tio, ele tem uma oficina. Você tem 30 dias de férias. Então você trabalha na oficina 15 dias, junta o seu dinheiro, e com esse dinheiro você vai para a praia. Feito o trato? Feito. E ele falou que isso foi uma grande lição para ele. Porque ele descobriu que para ele poder se divertir, ele tinha que ralar antes. Ele não ia ficar um mês na praia lá no bem bom e o dinheiro ia cair do céu. Ele teve que ralar, trabalhar, ganhar o dinheiro dele para poder se divertir depois. Então essa é uma grande lição que vem do esforço. Que você ter dificuldade financeira é um momento no qual você está aprendendo o valor do dinheiro e aprendendo também a se virar. Continuando, página 38. É o primeiro parágrafo. Sou sinceramente muito grato aos meus pais por terem me colocado numa situação financeira difícil, porque isso me deu motivação para trabalhar duro. Então, é realmente isso. O próprio mestre diz que ele é grato aos pais por ter tido uma situação financeira difícil. Quando você quer escapar de uma situação financeira difícil, você começa a usar a sua criatividade. Você começa a pensar, você começa a raciocinar, planejar, e aí que você está desenvolvendo o seu caráter. Página 39, na subseção. Sua situação financeira melhora quando você se esforça para beneficiar os outros. Primeiro parágrafo. Dinheiro não cai do céu. Como já disse repetidas vezes, em meus livros, por exemplo, em Mente Próspera, você receberá alguma forma de compensação financeira pelo seu trabalho se ele trouxer benefício aos outros. Podem fazer um risco duplo nessa frase. Compensação financeira pelo seu trabalho se ele trouxer benefício aos outros. Tem uma história também, aconteceu essa semana, uma amiga da minha mãe, ela falou assim, nossa, eu adoro dinheiro, eu vivo correndo atrás de dinheiro, eu tenho 3 trabalhos para ter muito dinheiro. Daí ela perguntou, minha mãe é engraçada, né? Ela perguntou assim, mas você tem dinheiro? Ela falou, não. Fica uma lição muito interessante nisso. Quando você corre muito atrás do dinheiro, o que acontece? O dinheiro foge de você. É a analogia da banheira. Você senta numa banheira com água quente ou fria, do jeito que você gostar. Se você fizer assim com a água vai para o lado e foge. Quando você faz assim com a água vem até você. Quando você está correndo atrás do dinheiro, você está fazendo isso aqui. E o dinheiro está indo embora. Quando você busca, como o mestre diz aqui, beneficiar outras pessoas com o seu trabalho, ao invés de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começa a chegar até você. Outra analogia é o do gato eu não vou confundir, hein? É o gato correndo atrás do rabo, acertei. Quando o gato corre atrás do rabo, ele nunca pega o rabo. Quando o gato faz o que ele tem que fazer, o rabo começa a perseguir ele. Essa é a forma de você melhorar a situação financeira. Primeiro, não gastar mais do que ganha. Esse é o primeiro ponto. Ter um controle muito forte. E quando o assunto é controle financeiro, tem um consultor financeiro chamado Gustavo Cerbasi, ele diz, você tem que cortar na carne. Quando o assunto é economizar, não economiza pouco. Corta na carne mesmo. Corta, dói, por um curto período de tempo, ou mediano, para depois economizar. Feito isso, em vez de perseguir o dinheiro, pensa nas suas habilidades e como você pode ajudar as pessoas com o seu trabalho. Aí o dinheiro vai começar a vir até você. Esse que é o ponto-chave, é paradoxal. Se você quer correr atrás do dinheiro, o dinheiro foge de você. Quer dinheiro, o dinheiro indo embora. Quando você relaxa um pouco e pensa, como que eu posso ser útil? Como que eu posso ajudar as pessoas? Aí o dinheiro ele vai vir até você. Esse que é o ensinamento do mestre Okawa. Página 40, primeiro parágrafo. Portanto, você absolutamente
não precisa lutar desesperadamente para ganhar dinheiro. Tudo o que precisa é se esforçar de modo constante para fazer um trabalho que ajude muitas pessoas. Essa parte é importante. Se esforçar de modo constante para fazer um trabalho que ajude muitas pessoas. Tinha uma época, eu não assisto mais, né? Tinha no YouTube, tinha ele era essas pessoas, personal trainer, ele tinha um podcast e perguntaram para ele se educação física dava dinheiro. Se você ser um personal, algo desse tipo, dava dinheiro. A resposta dele eu achei bem interessante. Ele falou assim: eu conheço médicos, que médico, teoricamente, é uma profissão que você tem um poder aquisitivo alto. Eu conheço médicos que não gostam da profissão e ganham, por exemplo, não lembro o valor que ele falou, mas vamos dizer, 10 mil reais por mês. E eu conheço treinadores físicos que dão treino em plataforma online e ganham 150 mil reais por mês. Você fala, ô louco, como assim? Qual que é a diferença? Essa pessoa, ela está fazendo o que ela gosta. Ou ela está gostando do que ela faz. Ela está se sentindo útil com aquilo. E no caso, o recurso financeiro vai correr atrás dela. Esse que é o ponto-chave na questão financeira. Quando a gente corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre da gente. E tem uma outra frase também, que é do Gustavo Cerbasi, que ele diz: se você está trabalhando muito, você não está tendo tempo para ficar rico. Que é o caso da amiga da minha mãe lá. 3 trabalhos, dinheiro, 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 e eles corriam pela mão. Então a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade nessa questão. Página 41, segundo parágrafo, na 6ª linha. Segundo parágrafo, na 6ª linha. Não há necessidade de se afligir demais com questões financeiras, mesmo que surjam problemas temporários. Se você trabalha com o desejo de beneficiar os outros, confie o resultado à força maior e reze. Com certeza verá um caminho se abrindo à sua frente. Esse que é o ponto-chave na questão financeira. Ao invés de só ficar preocupado com a quantidade ou com o dinheiro, pense no que você pode fazer para ser útil. Pense no seu trabalho. E aí, você foca no seu trabalho. Foca em ser útil. Dessa forma, então, os recursos financeiros acabam aparecendo. Essa foi a segunda subseção. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Em relação aos problemas financeiros? Tranquilo? O pessoal também? Tá bom. Então a gente vai agora para a terceira seção, que são as preocupações com o envelhecimento. Página 44, no segundo parágrafo. Se você tem uma fé forte e reza para poder ter uma vida saudável e ativa até o final, e uma morte sem sofrimento, Deus irá levá-lo na hora certa. Quando o céu decide que é melhor para você não permanecer mais na terra e que chegou a hora de retornar, você irá embora suavemente no momento certo. Página 45, primeiro parágrafo. Então, por favor, não se preocupe demais, pensando que irá sofrer na velhice, caso ainda viva por um longo tempo. Aqui o mestre nos ensina o poder da oração. Claro que a gente tem que se preparar para o momento em que a gente, por exemplo, não vai mais poder trabalhar tanto ou tiver com o corpo mais fraco. Porque a gente não vai ser otimista, achar que você vai ter a mesma vitalidade que você tinha com 30 quando você tiver 60, 70 anos. Isso você tem que se preparar. Você tem que pensar na aposentadoria, você tem que pensar em como você vai se preparar para o período em que você não terá mais tanta capacidade, não digo tanta, mas quando o mercado não te reconhecer mais como alguém tão útil, você vai ter que se preparar para isso. Quando a gente vai tendo idade, o problema de saúde aumenta, você quer mais conforto, então a gente tem que estar pronto, não pode ser muito otimista. Por outro lado, a gente não deve se preocupar demais também, ficar só pensando nisso. Eu já contei isso, foi feita uma pesquisa no Japão com crianças de 6 anos. Qual eram as maiores preocupações dessas crianças? Aposentadoria. 6 anos.
6 anos, ela estava preocupada com a aposentadoria. A criança de 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, se você falasse aposentadoria, eu nem sabia o que significava. Eu falava, o que é isso? Comia terra, não sabia o que era. E, às vezes, a gente fica obcecado por esse tipo de situação. E só fala nisso. Quando aposentar, quando aposentar, quando aposentar, quando aposentar, quando aposentar. É importante pensar sobre isso, mas não ficar obcecado por essa questão do aposentar, porque aí você para de viver. Quando eu dava aula, eu lembro que tinha uma professora, a professora de física, ela falava assim, faltava 15 anos para ela se aposentar. 15 anos, ela falava assim, eu já vou aposentar já, então nem muda a minha aula. Mas falou, senhora, 15 anos, se fosse 3 anos, 4, até mais, 15, pô, 15 é uma vida, é um adolescente. E as conversas eram sempre essa, não, quando aposentar, eu vou receber não sei o quê. Então, gente, não precisa ficar obcecado com essa questão, tem que saber viver hoje também. E quando o assunto for a velhice, o mestre diz para não se preocupar demais que você vai sofrer na velhice. Pense que você vai ter saúde, que você vai estar saudável. O que você pensar em relação à velhice, possivelmente é o que ela vai ser. O mais importante é a sua opinião, como você se enxerga lá na frente. Como você se enxerga com 75? Como você se enxerga com 85? Qual que é a sua filosofia? O que você pensar, muito possivelmente é o que vai acontecer. Mas não pode ser otimista demais também, no sentido de, eu vou ter saúde com 85, então eu vou gastar todo o meu dinheiro hoje, eu vou tocando. Aí não. Você tem que se preparar e também ser otimista, tendo uma visão positiva do momento da aposentadoria ou daqui para frente. E ter a certeza, como o mestre diz, que você vai ter uma morte sem sofrimento e que Deus vai levar você na hora certa. Essa é uma grande preocupação também das pessoas, né? Como será que eu vou morrer? Ai, meu Deus, será que eu vou sofrer? Será que isso? Acredita nisso que o mestre falou, ó. Você vai ter uma morte sem sofrimento e Deus vai levar você na hora certa. Pronto, acabou. Acabou, não vou sofrer nada e na hora certa eu vou falecer. Eu vou compartilhar isso é algo pessoal, né? Como que eu queria morrer? Como que seria para mim a morte ideal? Que eu li uma vez um livro dos estoicos, eu queria morrer igual esse estoico aí. Ele estava sentado assim, ó, na casa dele, e ele fez uma piada. Mas não era uma piada, eu não lembro direito, tinha um burro comendo grama, ele fez uma piada com o burro. Ele estava rindo da piada que ele fez e morreu. Isso, para mim, é uma morte ideal. Imagina você morrer rindo da piada que você fez. Não tem sofrimento nenhum, você contou uma piada, você riu dela e você morreu rindo. Isso é uma morte interessante. Não tem sofrimento. Mas, Dani, por favor, não tenham esse ideal, tá? É uma coisa que é para mim só. Mas, se você visualiza isso, possivelmente isso vai acontecer. Então, na próxima vez que eu contar uma piada, pode ser que eu morra. Mas, o que você visualiza é importante. Porque a gente tem muito medo dessas questões. O momento da morte, ou o envelhecimento doente. Você tem capacidade de visualizar um envelhecimento saudável ou uma morte sem sofrimento. Tem uma história também que a minha mãe conta, não sei quem que foi, a pessoa ela faleceu no café da manhã. Então ela estava tomando café da manhã, sentada ali, morreu. Ou morre dormindo. Vê aí um jeito que é para você interessante e pense. E deixa na mão de Deus. E aí você vai ficar mais tranquilo com essa situação. Se tiver um burro e eu contar uma piada por perto, vai ser perigoso para mim. Bom, vamos agora para o último tópico de hoje, que é pontos importantes para livrar sua mente do estresse. Alguma pergunta até agora? Não? Então tá bom. Página 48, é o último tópico de hoje. Eu calculei 2 horas para o estudo, mas acho que vai ser bem menos, tá? Acho que 1 hora a gente acaba encerrando, mas caso tenham perguntas, pode fazer. Página 48, primeiro parágrafo, no final. Estamos todos vivendo uma vida que tem um valor incalculável e que na realidade somos abençoados por uma série de coisas. Pulo uma linha,
na metade da próxima. Imagine como seria horrível se você tivesse de pagar pelo oxigênio que respira ao longo de toda a sua vida. Próxima página, no parágrafo de cima, 6ª linha. No meio, a luz do sol também é gratuita. Podemos ficar expostos aos raios do sol sem precisar pagar uma quantia por hora. Por isso, peço que se lembre, por favor, que as coisas importantes aos seres humanos já nos foram concedidas de graça. Faça um risco duplo nessa parte. As coisas importantes aos seres humanos já nos foram concedidas de graça. Esse é um ponto-chave também para a gente buscar controlar a nossa insatisfação. A gente recebe uma série de coisas. Por exemplo, o ar, ele ainda é gratuito, né? Não sei se no futuro vai ter algum imposto para o ar, mas melhor nem falar, né? Mas ele deixa quieto, vai que alguém ouve, né? É melhor... você respira de graça. Então, isso é algo que você é abençoado por esse tipo de coisa. Ou a luz do sol também é gratuita. Quando a gente pensa, eu não tenho nada, está faltando isso, está faltando aquilo, na verdade, a gente só está esquecendo do tanto que a gente recebe. E a gente tem que se lembrar disso ao longo do tempo. É igual aquele ensinamento do Dale Carnegie, do seu corpo, que você acorda com uma riqueza infinita, que é o seu próprio corpo físico. Por exemplo, qual que é o valor do seu braço? Alguém oferece lá 2 milhões pelo seu braço. Você ia vender seu braço? 5 milhões. Você ia vender seu braço? Vou parar aqui. Não vou aumentar mais o valor. Você ia vender seu braço? Não. Vai, né? Sua perna, sua orelha. Você não vai vender nada disso. Então, qual que é o valor inestimável que tem do seu corpo físico? Já parou a pensar? Qualquer parte do corpo que você perde, o dano que isso é na sua vida, seja um dedo, uma mão, qualquer coisa, você tem um valor incrível. Você poder respirar, você poder enxergar. A gente tem que levar isso em consideração. Porque você se sente satisfeito, você fica feliz pelo fato de você estar vivo. É igual esse dia, eu estava almoçando, tinha uma mesa atrás. Isso lembra as crianças são felizes com pouco. Pouco pra gente, né? Tinha uma mãe e um filho. Aí a mãe perguntou assim, filho, você tá feliz? Aí o moleque devia ter uns 4 anos. Ele falou, sim, tô feliz. E aí o moleque, e você, mamãe? A mamãe ainda não. Eu fiquei pensando, o que tá faltando para ela estar feliz? Né? Caiu um meteoro, o que tá faltando para ela ficar feliz? Então você vê a diferença do adulto e da criança. O moleque estava feliz. A mamãe ainda não estava feliz. Sei lá por que ainda não. O ainda foi legal, né? Ela não falou não, ainda. Estava esperando acontecer alguma coisa. Isso, a gente se preocupa também. A gente fica olhando ali o que está faltando. Mas a gente tem que saber valorizar tudo isso que a gente recebe, que a gente tem, e a gente acaba não dando valor. As pessoas à nossa volta, qual que é o valor disso? Qual que é o preço? Não tem preço. Você tem uma família, você poder conversar com alguém. Só para a gente ter uma ideia, a sociedade japonesa, por exemplo, é uma sociedade muito isolada. É uma sociedade as pessoas são muito carentes, sozinhas. E lá, isso é verdade. As pessoas não têm nenhum amigo, não tem o que conversar, nada. Você paga para passar uma tarde para você ter um amigo. Paga muito ainda. Você tem alguém, porque a pessoa fica com vergonha de andar sozinha na rua, ela não tem amigo, não tem ninguém, ele vai lá, paga um X para conversar. Chega a esse ponto. Só que isso não tem valor. Qual que é o valor de você ter alguém, o seu corpo, você ter uma família, você poder respirar, você poder enxergar a luz do sol? Não tem valor, é inestimável. A gente tem que saber valorizar esse tipo de situação também. Continuando no subtópico, em vez de pensar apenas em si mesmo, deseje a felicidade dos outros. Os seres humanos têm o dever de viver felizes ou se esforçar para ter
uma vida feliz. Mas, para ter uma vida feliz, você precisa desejar a felicidade de muitas outras pessoas. É quando você faz isso que consegue se tornar feliz. É difícil ser feliz quando você busca apenas a própria felicidade. Então, um ensinamento bastante básico da Rap Science, que é a questão de que muitas vezes a gente fica tão preocupado com nós mesmos, ou com os nossos próprios problemas ou próprias dificuldades, a gente se esquece das outras pessoas e acaba sofrendo demais por esse tipo de situação. Inclusive, se a gente está muito preocupado com a gente, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar imerso em alguma atividade que vai ajudar outras pessoas. Realmente conseguir parar de pensar tanto só nos próprios sofrimentos. Diminuir a quantidade de tempo que só pensa em você. Começa a pensar nas outras pessoas. Quem faz trabalho voluntário, por exemplo, sabe disso. Eu lembro quando eu lecionava química, eu tinha uma série de problemas, eu preparava a aula, fazia um monte de coisa para esquecer aqueles problemas que eventualmente iriam acabar. Continuando a última sessão de hoje, agora fala sobre o trabalho, ou o uso do tempo. Isso porque a forma como a gente usa o nosso tempo influencia muito a nossa vida. Qual que é, hoje, um dos maiores fatores de possessão espiritual, isso na sociedade moderna? É a sobrecarga. É a gente ficar sobrecarregado. A sobrecarga, a gente tem que saber lidar com ela. Porque quanto mais você briga com a sobrecarga, mais difícil fica lidar com ela. E a gente tem que saber lidar. E a sobrecarga ela é engraçada, porque quando você sabe lidar com um nível de sobrecarga, você fala, agora tá bom. O que acontece? Vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Isso porque a vida ela não é uma série de respostas. A vida ela é uma série de perguntas. E a gente tem que saber se antecipar. Tem que saber ter espaço. Você tem que ter reserva de tempo para não se sobrecarregar. Vou dar um exemplo, aconteceu essa semana. A minha mãe tem uma microempresa, um escritório, e fica numa sala, no térreo. E ela busca, eu ajudo ela, a gente busca sempre deixar o trabalho pronto para algum imprevisto, que dificilmente acontece, mas tem tempo sobrando lá. O que aconteceu? Imprevisto é imprevisto. A caixa d'água do prédio estourou o cano e alagou o prédio. Tudo. Ninguém podia entrar. Pronto. Imagina só se o seu trabalho está atrasado e acontece uma coisa dessa. Você entra em pânico, em parafuso. Mas como as coisas estavam prontas e tinham uma máquina de backup, tranquilo. Deu para lidar com a situação. A gente pira, você começa a surtar quando a sobrecarga é muito alta. Então a gente tem que saber lidar com a sobrecarga. Quando a gente recebe a sobrecarga, é normal que a gente fique irritado. E tem que ficar mesmo. Porque é uma resposta. A raiva, ela é igual a febre quando você está doente. Quando você tem alguma forma de inflamação, infecção, o corpo ele aumenta a temperatura. Ele está avisando que tem alguma coisa errada. Quando você tem uma sobrecarga e você fica irritado, você tem que tratar aquilo como uma febre. É o seu corpo te avisando que você passou do limite. Uma vez identificado, você tem que buscar lidar com aquela situação de forma racional. Esse que é o desafio. Não evitar que isso aconteça, porque pode acontecer. Uma vez que aconteceu, eu tenho que me preparar de forma antecipada. Por exemplo, quando eu estou sobrecarregado, qual é a primeira coisa que eu faço? Ninguém fala comigo. Por quê? Porque eu sou uma bomba nuclear. Então eu aviso, estou sobrecarregado. Acabou. Espera, me dá um dia. Aí você digere aquilo lá, ajeita e busca resolver. Você tem que se dar o direito também, é seu direito isso. Você tem que avisar quando está sobrecarregado. Só que a sobrecarga ela é uma grande fonte de possessão espiritual. E a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. E mais importante ainda, saber encontrar paz dentro da ocupação.
A gente foi criado a pensar que ficar ocupado é ruim e ficar sem fazer nada é bom. Isso antigamente era assim, quanto menos você fizer, mais paz você vai ter. Quanto mais você fizer, pior é. Pensa bem, quando você não está fazendo nada, você está, lógico, está descansando, isso é importante. Mas se seu objetivo da vida é fazer nada, o que acontece? Você fica em paz? Pensa bem. Começa a vir um monte de pensamento negativo. Um monte. Por quê? A mente humana, ela não permite vácuo. Isso é o ensinamento do mestre. A mente humana não permite vácuo. Vácuo é a ausência. A sua mente, quando vazia, instantaneamente ela é preenchida por outra coisa. Ah, mas e quem faz meditação lá no Tibete? A meditação da mente vazia. Parabéns para eles. Só faz isso também, né? Não faz mais nada. Fica com a mente vazia lá. Parabéns. Agora, pessoas comuns, a gente, a partir do momento que a sua mente esvaziar, alguma coisa vai preencher ela. Geralmente, o que é que preenche a sua mente? Como a gente está num corpo físico, são os seus instintos. A raiva, a fome, desejo sexual, todo tipo de desejo, ele preenche a sua mente. E você fica à mercê desses desejos. Já percebeu quando a pessoa fica sem fazer nada? Ela começa a comer um monte, não para de comer. Por quê? É o instinto que está agindo lá, que a mente ficou no vácuo, o instinto preenche. Começa a reclamar um monte. Por quê? É o instinto, é a insatisfação. Começa a ter desejo, isso acontece também, desejo sexual exacerbado. Por quê? O instinto que está ali agindo. Mente vazia não é paz. Não é. Mente vazia é apego. Você encontra paz no movimento. É na ocupação que você encontra a paz. E não no ato de fazer nada. Agora, fazer nada é importante para você descansar, isso é verdade. Mas a gente tem que sempre buscar uma vida ocupada. De alguma forma você tem que se ocupar, porque a paz ela é encontrada dentro da ocupação. É naquele momento que você se ocupa. Na página 51, a gente vai grifar agora o último trecho, no primeiro parágrafo da página 51, no início da segunda linha. Para que você consiga parar de se preocupar com coisas triviais, é importante também manter-se ocupado e ter certeza de que tem coisas para fazer o tempo todo. Pula 3 linhas no final. É importante nos mantermos ocupados, porque os problemas que perturbam nossa mente costumam parecer maiores quando temos muito tempo ocioso. Podem fazer um grifo duplo nessa parte. Os problemas que perturbam nossa mente costumam parecer maiores quando temos muito tempo ocioso. Próximo parágrafo. No entanto, se você estiver com excesso de trabalho, talvez precise aprender a tomar decisões rápidas para poder concluir suas tarefas com maior agilidade. Então aqui o mestre nos ensina a questão da tranquilidade que é encontrada dentro da ocupação. Então é você realmente conseguir se ocupar para você encontrar paz. Inclusive tem uma forma de terapia, esqueci o nome agora, que é a terapia que é encontrada no trabalho. Você trata as pessoas fazendo com que elas... Terapia ocupacional. Isso, né? Ocupacional. Você ajuda as pessoas a até mesmo tratarem traumas ou coisas desse tipo, ocupando a mente delas. E, pelo que eu pesquisei sobre o assunto, em locais, hospitais psiquiátricos, eles perceberam que as pessoas que estavam internadas, elas melhoravam quando elas tinham algum tipo de função. Por exemplo, tinha a pessoa que tinha que cuidar do jardim. Eles iam fazer uma obra, em vez de contratar operários, eles utilizavam os próprios pacientes para fazer aquela obra. E eles melhoravam, porque eles estavam se ocupando com aquele tipo de situação. Então a gente deve sempre buscar a ocupação.
O bom e velho registro do tempo é importante. Você conseguir registrar cada 60 minutos do seu dia e o que você está fazendo ali a cada 60 minutos. E a gente sempre deve se lembrar, esse é o último ensinamento de hoje, do ensinamento do livro O Milagre da Meditação. Ainda não falei ensinamento esse ano, hein? Se é a primeira vez, todo mundo está com calo no ouvido já de ouvir. Nós temos 3 tipos de problema. Aqueles que você consegue resolver, aqueles que você não consegue resolver e aqueles que o tempo vai resolver. Os problemas que você não consegue resolver, então não se preocupe. Os problemas que o tempo consegue resolver, você não precisa fazer nada, porque o tempo vai resolver. E aquilo que você consegue resolver, você tem que agir para buscar resolver. A maior parte das nossas preocupações, elas vão ser resolvidas com o tempo. Então deixa ele resolver. Use o tempo como um amigo seu. O tempo, ele é um aliado. Trabalha com ele. Eu estou tendo um problema agora. Se você não consegue fazer nada, use o tempo. Conversa com o tempo. Fala, tempo. Passa aí, vai. Passa. Com ele, passa. Você acaba resolvendo aquele tipo de problema. A gente sempre tem que ter o tempo como um aliado. E a gente que pratica a fé tem que saber contar com a ajuda de Alcantara, dos espíritos guias. Se você está muito preocupado, muito ansioso, pega a sua preocupação e deixa na mão de Alcantara. Deixa na mão dele. E deixa que ele vai resolver. Ele vai ajudar você a resolver aquela preocupação ou aquela ansiedade. Então esse é um ponto importante para o nosso dia a dia. E é fundamental que você tome decisões rápidas. O Benjamin Franklin tem aquela frase, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é lema de vida. Se tem alguma coisa que você pode fazer hoje, não deixa para amanhã. Faça. Eu adaptei essa frase. Se tem uma coisa que você pode fazer agora, não faça depois. Se dá para fazer agora, faz. Porque quando o dia vira, as coisas mudam. Uma coisa que você deixou de fazer hoje, você fala, amanhã eu faço. Quando o sol aparece, já tem 40 problemas já. Aí problema é igual o velcro. Um gruda no outro. Você tem um problema, fala, é um só, mas ele tem velcro. Aí vem outro, gruda nesse. Aí vem outro, gruda nesse. Ele vai grudando assim. Quando você vê, é aquela montanha de problemas. A gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Você não precisa atacar tudo de uma vez só. A última analogia de hoje é a analogia do banquete do Epiteto. Você vai num banquete, todo mundo vai, final de semana tem banquete aqui em Jundiaí. Você não come tudo de uma vez. Você vai lá, chega o primeiro prato, você come, chega o segundo prato, você come, você vai comer um prato de cada vez. Os nossos problemas e dificuldades são assim também. Tem 10 problemas para você resolver hoje. Pela lei das prioridades, vai ter 1 ou 2 que realmente é importante. Então ataque esses 2 com calma. Quando vier o próximo, você resolve. Você vai resolvendo um por um. E deixa o tempo passar. Tem coisa que só o tempo vai acabar resolvendo. Então deixa que ele resolva. A gente encerra o estudo do primeiro capítulo do livro. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito cansativo.